Bueno, la esperanza nunca se pierde, por supuesto. No se trata solo de una esperanza, es una necesidad. Porque los problemas en América Latina se van acumulando. Yo he visto en estos años de revolución los cambios. La población de América Latina actualmente es más del doble de la que había cuando triunfó la revolución. Y en el transcurso de estos años sus problemas sociales se han agravado. No es que yo esté pregonando la violencia, yo diría que hacen falta cambios sociales profundos. Ha habido algunos intentos de hacerlo por las vías incluso políticas, simplemente como fue el caso de Chile. No debemos olvidar el esfuerzo de Salvador Allende de resolver todos estos problemas por las vías políticas. ¿Y cuáles fueron los resultados al final de todo eso? El derrocamiento, la desaparición de miles de personas, asesinatos, torturas, un régimen de fuerza que se ha impuesto al país y que dura ya alrededor de 14 años y que dio al traste con aquel noble esfuerzo de la izquierda chilena y del presidente Allende de llevar a cabo cambios profundos por los caminos políticos. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único. Algo más que único. Insólito. Insólito. Un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Pero de una forma o de otra, esos cambios profundos son necesarios e são inevitáveis. Eu vou aproveitar a pergunta do José Masson, que ele pergunta se os BRICS terão poder para furar o bloqueio imposto a Cuba, e perguntar por que vocês acham que a China, até o presente momento, pelo menos, não assumiu um programa de recuperação e financiamento da economia cubana, como a União Soviética fez em 1962. O que impede a China, e agora ampliando para a questão para os BRICS, de entrar nessa parada e romper, de fato, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos por outras vias? Vou começar pela Joana. Bom, primeiro dizer que existe uma composição do parque produtivo cubano que depende no mundo capitalista, né? E isso impediu ao longo das décadas pós-revolução que outros, que o suficiente dá conta dos déficits de produtividade gerados pelo próprio bloqueio, né? Então, quando você tem um parque produtivo estruturado num determinado tipo de tecnologia, transformar essa escolha tecnológica não é um processo rápido, é um processo lento. Então, durante muito tempo, essa de reposição ainda eram pertencentes ao mundo capitalista. Isso foi sendo deslocado para a União Soviética, mas a União Soviética foi perdendo a Revolução Industrial, né? E forte, né? Bom, acho que a gente precisava perguntar isso para uma visita recente, né, do governo chinês a Cuba, alguns meses atrás, que eu não sei até se na ocasião de infraestrutura urbana, hoje em dia em Cuba, que são feitas com empresas chinesas. Então, existe investimento do capital chinês na ilha. A China urbanas e fica em segundo lugar em relação à Venezuela, né? A Venezuela é o país ainda com quem Cuba mais realiza trocas, a China é o segundo lugar. Então, existe, de fato, uma alavancagem chinesa, de certa forma, na economia cubana, né? Porém, isso não se reverte na resolução de problemas simples como desabastecimento de alimentos, desabastecimento de combustíveis e de bens de capital. Atualmente, a pauta de importações cubana, 2/3 das importações
cubanas são formadas por esses 3 itens: alimentos, combustíveis e bens de capital, né? Que são itens absolutamente fundamentais e imprescindíveis para o funcionamento básico da economia. Alimentos, já se sabe há muito tempo que há um problema na agricultura cubana, que está relacionada com uma dificuldade de colocar para produzir uma agricultura em pequenas propriedades e colocar o modelo cooperativo em funcionamento depois da desestruturação da agricultura estatal nos anos 90. Né? Combustíveis é a crise clássica dos combustíveis que existe em Cuba desde o início. Cuba prospectou petróleo de tudo quanto é maneira e não encontra o suficiente. Né? E bens de capital é justamente o problema. Acho que deu uma no caso, ela conclui. Igor. Haroldo, acho que tem 2 elementos que criam, que, vamos dizer, justificam, explicam que a China não... De toda forma. Eita. Haroldo, acho que tem 2 elementos que justificam, explicam por que a China não faz uma parceria estratégica com Cuba. Acho que a primeira delas é o bloqueio. Acho que o bloqueio a Cuba cria uma situação na geopolítica internacional de que para Cuba receber esse apoio da China, isso criaria um constrangimento para os Estados Unidos. E a China já tem comprado alguns conflitos com os Estados Unidos, mas tem, inclusive, tentado isolar problemas relacionados a Hong Kong. Então, acredito que o bloqueio ele cria problemas para ampliação e para, vamos dizer, construir essa parceria. Acho que a China tem, no último período, tido uma participação maior na geopolítica internacional, tem exercido um protagonismo maior. Acho que o principal deles é a própria construção dos BRICS, do Banco dos BRICS, mas a China ela sempre teve, até o último período, teve um processo de acúmulo de forças e desenvolvimento que era muito voltado para dentro e muito pragmática nas parcerias econômicas que pudessem, de fato, fortalecer o desenvolvimento chinês. Então, me parece, Haroldo, que tem essas 2 perspectivas. Eu acredito que com a ampliação dos BRICS, eu acho que com o recrudescimento dos conflitos entre os Estados Unidos e a China, ainda acho que tem o elemento da própria guerra da Ucrânia. Eu acho que isso coloca, de certa forma, os limites e questões para os BRICS, vamos dizer, fazer essa parceria estratégica com Cuba. Mas acredito que sim, que é possível avançar nessa parceria no sentido de contribuir com o desenvolvimento de Cuba, inclusive como um dos países que estão alinhados na geopolítica internacional aos BRICS e não aos Estados Unidos. Obrigado, Igor. Passo a palavra para a Juliane. Bom, compartilho com a Joana que essa é uma questão que eu acho que os chineses gostariam muito de ouvir eles se posicionando sobre isso. Mas o que eu acho de bate-pronto e tem a ver com o que o Bruno Mariano comentou aqui também, aliás, um salve para o Reinaldo, que operou hoje, tem uma boa recuperação, mas o Bruno Mariano falou assim, China prioriza as relações ou o comércio com os países capitalistas? Não, eu acho que China prioriza ela própria, né? Prioriza se posicionar da melhor forma possível na dinâmica da disputa interestatal e das disputas comerciais, né, internacional. Eu acho que cumpre um papel muito importante, inclusive, mas é um papel pragmático, né? É um papel de se posicionar estrategicamente em locais, em setores que são importantes para o avanço científico, tecnológico e para a sua soberania econômica, para se tornar, né, a principal, maior e principal economia do mundo. Veja, diferentemente da União Soviética, ainda que eu ache que a China
é caracterizada por algum tipo de experiência de socialismo de mercado, né? Eu tenho dúvidas, tenho dificuldade de caracterizar a China, embora eu tenha facilidade de dizer que capitalista ela não é, eu acho que é alguma outra coisa. Mas, em que pese isso, Cuba não é a União Soviética, né? Que era um país que exportava revoluções. A China, perdão. Que exportava revoluções, ou que tinha um compromisso, ainda que durante vários períodos, especialmente na Guerra Fria, ela tenha tido uma relação contraditória com os comunistas na Grécia, logo depois da Segunda Guerra, com a própria Guerra Civil Espanhola, enfim, retirando isso, a União Soviética tinha um compromisso com as revoluções, né? E a União Soviética ela cumpriu quase, né, podemos dizer, um socialismo, um imperialismo às avessas, porque ela não só não drenava o excedente, né, da economia cubana, como é uma relação tipicamente entre centro e periferia das nações capitalistas, como ela melhorava para Cuba os termos de troca, comprando, né, fazendo demanda e comprando todo o excedente de açúcar por um preço acima do mercado. Não existe mais a União Soviética. A China tem uma relação muito mais pragmática, embora ela tenha estreitado relações econômicas com Cuba, né? Quando eu fui para Cuba em 2018, tinha uma leva de bicicletas novas e todas tinham vindo diretamente da China. E eu acho que os BRICS, e aí eu queria fazer um jabá aqui, tem um instituto no Brasil e na África do Sul e em vários outros países que chama Tricontinental. Inclusive, o nome tem a ver com como Cuba protagonizou, né, a relação da união de vários países, né, num tipo de construção real do socialismo. Mas esse Instituto Tricontinental publicou recentemente uma cartilha chamada BRICS, a superação do imperialismo, alguma coisa assim. E a cartilha é fundamental, porque diz, olha, embora os BRICS avancem na luta anti-imperialista, ou o resultado da sua ação é um resultado anti-imperialista, na medida em que questionam o dólar, não são, no seu desejo ou na sua intenção, um bloco anti-imperialista. Ainda que a resultante das suas ações seja, porque para o imperialismo o dólar e, enfim, vários outros elementos são fundamentais, é um bloco que tem uma série de contradições, né? Ele tem um caráter muito mais comercial e abriga diversos países com matrizes ideológicas muito distintas. Então, eu acho que dá para esperar dos BRICS coisas muito positivas em termos de enfraquecimento do imperialismo e de maior multipolaridade, o que não significa compromisso com o socialismo, ou compromisso com a luta anti-imperialista, ainda que as suas ações podem ter esse elemento como resultante. Então, tem um caráter muito contraditório aqui que eu acho que precisa ser analisado. Portanto, eu não esperaria dos BRICS esse papel que cumpriu a União Soviética, ainda que contraditoriamente, mas ainda assim com a intenção de prover divisas para que aquele país pudesse se manter um país socialista nessa primeira etapa, como a Joana falou, de melhoria, né, e universalização do acesso a serviços de educação, saúde e assistência social.